Qual é a primeira coisa que você se preocupa quando você pega um cachorro? É o xixi e o cocô? Então hoje você vai aprender uma das técnicas que eu mais uso. Utilizei com o meu cachorro aqui em casa e é a primeira técnica que eu passo para os meus clientes e alunos. Hoje você vai aprender e vai sair daqui já treinando o seu cachorro aí mesmo na sua casa. O que faz o cachorro começar a errar o xixi e o cocô, as necessidades dele dentro de casa, né? Primeiro, a gente pega o cachorro e ao invés de restringir o espaço dele, vamos entrar na cabeça do cachorro. Ele saiu da mãe dele, dos irmãos dele, e foi para um outro lugar totalmente estranho, com pessoas estranhas, cheiro, ambiente, tudo estranho para ele. E o que as pessoas geralmente fazem? Dão uma liberdade para o cachorro toda, a casa inteira. Às vezes a casa tem 150 metros quadrados e a pessoa deixa tudo isso livre, aberto para o cachorro desse tamanho, de 50 a 60 dias. O que ele entende? Que aquilo tudo ali é o espaço dele. Então ele pode dormir, fazer xixi, beber água, fazer tudo em qualquer lugar. Então você já está começando a entender que nós precisamos de ter um lugar para esse cachorro, tá bom? Mesmo que sua casa seja pequena, seja uma kitnet, seja um apartamento, todo tipo de casa eu já fui visitar e sempre a gente achava um cantinho para o cachorro, beleza? Porque a gente precisa ter um cantinho para o cachorro para ele entender que ali é o lugar para ele fazer a necessidade e ali é o lugar dele brincar. E ali é o lugar dele ficar com vocês. E ali é o lugar onde é neutro, onde nada acontece. Beleza? Então vamos explicar aqui na prática como que eu fiz com o meu cachorro e como que eu faço com a maioria dos clientes que eu atendo. Você provavelmente deve utilizar, ou já utilizou, ou já testou esses tapetinhos que vai estar aparecendo aqui na tela, os tapetinhos higiênicos. Eles são muito bons, tá bom? Eu indico também bastante. Inclusive vai ter o link desses produtos aqui no link da descrição, beleza? Onde você pode comprar esses produtos do Mercado Livre, vai chegar rapidinho aí na sua casa, ok? Então vamos lá, você vai utilizar esses tapetes para guiar o seu cachorro. E como que eu faço as primeiras apresentações para o cachorro com esse tapete? Como eu disse, você vai escolher um lugar. Vou dar um exemplo prático do que eu fiz com o meu aqui em casa e vou dar um exemplo prático do que eu indico os meus clientes que moram em apartamento fazer, tá bom? O que eu fiz com o meu aqui em casa? Assim que o meu chegou, eu já tinha desenhado na cabeça onde ele iria fazer essas necessidades e onde ele iria passar a maior parte do tempo. Lembrando, o cachorro acabou de chegar, ele tem que ter um lugar onde ele se sinta seguro. Não é você dando a liberdade total para ele, ele vai se sentir seguro e confortável, tá bom? Apesar que isso acontece com o tempo. Então ele precisa chegar na sua casa e já ter aquele cantinho ali, com a caminha dele, a água e um lugar direcionando para ele fazer a necessidade dele, tá bom? Na natureza, eles fazem assim. O cachorro nasceu na natureza, seja na rua ou em lugar qualquer que for, vamos utilizar a natureza do cachorro. Ele vai ter a toca dele ali com a sua ninhada, né? Com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com os outros membros do grupo. Ele vai ter o cantinho dele ali, a toca dele, tá bom? E ele vai ter a comida dele, eles vão pegar fora, né? Mas as necessidades eles não fazem no mesmo lugar onde dormem. Então aqui você já tá tendo outra sacada. As necessidades dele tem que ser diferente do lugar onde ele vai dormir e comer, beleza? Então vamos lá. Você tá aí no seu apartamento, tá bom? Você tá aí no seu apartamento e você tem uma área de serviço. Ou você tem um quartinho que não é muito utilizado, ou você tem um cantinho na cozinha que você quer utilizar. O seu apartamento não é tão grande, tá bom? Então você quer utilizar aquele cantinho ali. Você vai pegar o tapetinho, vai colocar no canto que você quer, vai pegar a comida e a água dele, vai colocar do outro lado da cozinha, você vai fechar esse acesso dele ao restante da casa e vai deixar ele do outro lado ali dentro da cozinha, por exemplo, tá? Isso com um cachorro filhote, acabou de chegar na sua casa. Por que é importante fazer isso? O cachorro ele vai começar a entender, por mais que no início ele possa latir, possa chorar, o que é normal acontecer, você tem que ir lá brincar com ele naquele espaço onde você colocou ele, depois sair, para ele entender que ali é um lugar de conforto para ele. Você vai recompensar, você vai brincar, vai interagir com ele naquele lugar. Ele não vai ver só aquilo ali como uma prisão. Ele não vai ficar ali para sempre, entenda. Você vai deixar ele ali a maior parte do tempo, não é sempre. Tanto é que, depois eu vou mostrar como que eu fiz com o meu. Aí você vai fazer isso aí com o seu. Escolheu lá o cantinho da cozinha, deixou ele lá, colocou o tapetinho de um lado, a comida e a água do outro, e se por acaso é bem provável dele não acertar de primeira, né? Isso pode acontecer. Você vai pegar um paninho de chão, vai secar o xixi dele e vai colocar lá em cima do tapetinho ou embaixo. Ou você pode torcer o paninho ali sem nojo, pessoal. Quem tem cachorro não pode ter nojo, não. Então você vai secar o xixi dele ali com um paninho, torce em cima do tapetinho que você colocou no cantinho da cozinha e deixa ali. Se a sua cozinha for muito grande, tá? Você pode utilizar 2 tapetes direcionando ele. Você pode colocar um de um lado e um na outra parede e a comida num outro canto dividido, tá bom? Isso é importante, você dar mais opções para o cachorro acertar. O que eu vejo muito na casa dos clientes é eu chegar e ter um cantinho, um tapetinho lá do outro lado, na área de serviço pequenininha, e a casa da pessoa é gigante. Como eu disse, 150, 200 metros quadrados, o tapetinho fica lá do outro lado para o cachorro fazer.
Estamos falando de um filhotinho, gente. Acabou de chegar na sua casa, tem 1 mês e meio, 2 meses que está na sua casa. Então ele ainda não tem essa percepção. A coisa deu vontade, onde ele tiver, ele vai fazer. E é assim que funciona o cachorro. Então ele não tem ainda essa noção de ir lá atrás no banheiro, entendeu? É igual a gente quando é criança. Quando a gente é criança, a gente não usa fralda, em qualquer lugar a gente faz, até aprender, segurar e ir lá no banheiro fazer. A mesma coisa a gente tem que pensar com o cachorro. A gente tem que usar a linguagem do cachorro. Por isso que eu falei de você pegar um paninho, secar o xixi dele. Se ele fez cocô errado, fez 3 bolinhas, pega uma bolinha, coloca lá em cima do tapete, torceu já o xixi ali, um pouquinho do xixi dele ali, para ele sentir o odor, gente, para ele se direcionar para aquele lugar, entender que é ali que faz. Porque já tem muitos casos de cliente chegar e ele falar que o cachorro tá dormindo em cima do tapete, porque o cachorro não entendeu ainda que o tapete é para fazer a necessidade. Então você precisa ensinar ele que tudo ali é a necessidade dele e ir direcionando ele aos poucos para aquele lugar. E quando você liberar o cachorro da área ali que você delimitou, que é a cozinha, estou usando como exemplo a cozinha, liberou ele para ir na sala, fecha as portas dos quartos, fecha o acesso ao banheiro, deixa só a sala livre para o cachorro. E nessa sala, você deixa o corredor para ir para a cozinha aberto, né? Óbvio. E você pode utilizar também tapete na sala também. Eu faço muito isso. Eu pego um tapete, coloco lá na sala também. Num lugar ali que não vai atrapalhar a passagem de ninguém. Porque o cachorro tá ali na sala, tá brincando com vocês, tá interagindo ali. Daqui a pouco ele vai e descansa, vocês ficam vendo televisão. Deu vontade dele fazer a necessidade, já tem um lugar fácil ali. Porque, como eu falei, ainda é um filhote, seu cachorro tá aprendendo. Mesmo que não seja filhote, ele ainda tá aprendendo. Então, deu vontade nele de fazer, ele não vai pensar em ir lá no banheirinho, que é lá na cozinha que você colocou. Ele vai fazer onde está mais perto. E você sentiu o odor, opa, tem um tapetinho aqui. Ele vai lá e faz no tapete que está ali, beleza? Então essa é a ideia, você facilitar para o cachorro e ensinar ele o lugar certo, tá? Agora, como que eu fiz com o meu aqui? Eu não utilizei tapete, eu usei o pano. Por quê? Vou te falar os benefícios de você utilizar um pano de chão também, tá? O meu, quando ele chegou, como eu falei, eu tinha já os lugares para ele fazer, que foi o terraço, aqui onde eu estou gravando esse vídeo, e aqui em casa também tem um corredor. Um corredorzinho que é uma varanda. Uma varanda que quase ninguém aqui usa, só eu, meu irmão e o cachorro. Quase ninguém usa. Eu coloquei um pano de chão lá nessa varanda, tá? E na entrada de casa também. Então, o que eu fiz? Quando ele fazia xixi, eu pegava ali o pano, secava e deixava no mesmo lugar. Na varanda e na entrada de casa. Porque eu queria que ele fizesse do lado de fora de casa. Eu não queria que ele fizesse dentro de casa, tá? Então, quando ele fazia errado dentro de casa, eu corrigia verbalmente e direcionava ele para fora de casa, na hora, ali, no exato momento. Se você não conseguir pegar na hora, não adianta corrigir, o cachorro já errou, não faz diferença se você gritar com ele ou não, ele simplesmente pode ficar com medo de você. Então, se você conseguir pegar na hora, você pode corrigir ele verbalmente, pegar e colocar no lugar que você quer. Era o que eu fazia com o meu, eu pegava ele na hora e colocava lá fora, na varanda onde tinha o tapete. O tapete não, perdão, o pano de chão. E ele foi e começou a fazer o xixi e o cocô dele no pano, ali fora, na varanda. Sem contar que, assim que ele chegou pra mim, eu pulei essa parte, quando ele chegou pra mim, olha ele passando aqui atrás, quando ele chegou pra mim, eu coloquei ele pra fazer a necessidade, dormir, tudo aqui em cima no terraço, pequenininho, gente, ele chegou com 50 dias pra mim, 47 pra ser exato. Então ele dormiu aqui em cima da laje, eu montei aqui uma casinha pra ele, botei uns negocinhos pra ele ficar bem aconchegado aqui na laje, chorava demais, latia muito, mas ele ficou. Depois ele parou, uma semana ele parou, e quando eu acordava, eu subia, brincava com ele aqui, descia com ele para debaixo da casa e fazia esse esquema. Toda vez que ele tentava fazer xixi ou cocô, eu direcionava para os panos que ficavam lá de fora e no corredor. Ele aprendeu a fazer no pano. Agora vem a parte do benefício de usar um pano. Quando ele aprendeu a fazer no lugar certo, que era no pano, onde tinha o odor dele, ele aprendeu a vir aqui para a laje. Ele aprendeu a vir aqui para a laje, onde só aqui na laje tinha o lugar específico para ele. Porque eu fechei a porta da varanda, ficou só a porta de entrada aberta para ele, e daí ele automaticamente subia para a laje. Subia, porque a porta de entrada já tem a escada subindo aqui pro terraço. Então ele ia para fora e já subia direto aqui pro terraço. E aí ele foi se condicionando a fazer só aqui em cima da laje, beleza? Então isso foi o que eu fiz com o meu cachorro. Usei o pano, até porque quando eu levo ele para casa de amigos, da minha namorada, ele viaja comigo, meu cachorro. Então eu chego na casa de qualquer pessoa, me dá um paninho de chão aí. Eu boto o pano de chão no lugar ali que é para ele fazer, mostro, interajo um pouco com ele, mostro que o pano ali é para ele fazer, ele já conhece, né? E pronto, tá resolvido. Depois é só tirar o pano, limpar o lugar e tá tudo de boa. Então essa é uma das dicas, uma das técnicas que eu passo para você aqui nesse vídeo. Utiliza aí com o seu cachorro, depois volta aqui para me dizer o que você achou. Se você quiser algum produto, tapetinho, guia, colar, remédio de pulga, de carrapato, eu vou deixar o link na descrição de todos os produtos atualizados, com os melhores preços, fornecedores de confiança, tá bom? E não se esqueça, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever, que eu vou estar sempre trazendo aqui orientações e coisas para melhorar o comportamento do cachorro de vocês, beleza? Tamo junto!